Bom dia a todos. Bom, baseado nas regras do edital que foram apresentadas agora, fizemos o desenvolvimento de uma modelagem financeira para o projeto, que tem como características e premissas a tarifa teto quilométrica de 49 centavos por quilômetro na ligação expressa Rio de Janeiro de São Paulo, o prazo de concessão de 40 anos contado a partir do início da operação de integralidade do sistema TAV, o prazo de implantação da superestrutura de 5 anos e que, considerando todos os prazos propostos no edital, a modelagem considera o início de operação comercial do trem de alta velocidade no mês de julho de 2020. A data base dos preços permanece a mesma daqueles estudos realizados para a proposta de concessão anterior, que foram de dezembro de 2008. O cálculo da outorga a ser paga pelo concessionário ao poder concedente tem como base o trem quilômetro equivalente, ou seja, aquele trem de 200 metros por quilômetro rodado. Demanda e receita calculadas tem como premissa os mesmos estudos utilizados na modelagem anterior. E o financiamento público a ser concedido pelo BNDES tem como base a Lei 2.404 de 2011. O projeto considera, em termos de grau de alavancagem de dívida e capital próprio, 70% dívida e 30% capital próprio dos concessionários. O projeto também tem como premissa o custo ponderado médio do capital de 6,32% ao ano, conforme calculado em nota da Secretaria de Acompanhamento Econômico e Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O projeto prevê benefícios fiscais no ICMS da tarifa, PIS e COFINS e o benefício do REID. Conforme apresentado, o projeto de uma modelagem financeira se baseia no CAPEX levantado de 8,7 bilhões de reais para a primeira etapa. A previsão de financiamento público por meio do BNDES, calculado em 70% desse investimento total, que corresponde a 6,12 bilhões de reais. Esse financiamento será dividido em subcréditos com carências distintas e responderá a um índice de cobertura do serviço da dívida de 1,2. Os 30% restantes referentes ao investimento serão de capital próprio, de equity, dos quais haverá uma participação pública por meio de empresa pública federal, EPL, correspondente a 1/3 desse valor, o que nos dá 874 milhões de reais, e os 2/3 restantes, correspondentes a 1 bilhão e 749 milhões de reais, serão de responsabilidade do parceiro privado na operação. Bom, esse é um quadro resumo do projeto, da parte financeira do projeto. Contém do lado esquerdo o financiamento correspondente ao BNDES, 70% do valor do investimento, de 6,12 bilhões, e a divisão do capital próprio entre o parceiro público ou a empresa pública, que terá 0,87 bilhões de reais, e os parceiros privados, os quais empresas privadas, investidores institucionais, correspondentes a 1,74 bilhões de reais. Bom, em termos de custos operacionais, o projeto considera esses custos mostrados no gráfico, que vocês veem. Percebe-se aí uma parcela maior do custo de manutenção de material rodante, que nesse custo considera-se aí o gasto com energia elétrica para mover o trem. A demanda também dividida em serviços regionais e serviços expressos mostra que existe uma previsão maior do número de passageiros para serviços regionais, os quais o serviço Campinas, São Paulo, São José dos Campos está previsto nesse conjunto, enquanto o serviço expresso tem menos passageiros considerados. Existe também na modelagem financeira a consideração do que a gente chama de ramp-up de demanda, que na verdade é uma previsão de um crescimento gradual da demanda, já que esse é um modal novo, não existente no Brasil, então ele tem uma curva de maturidade um pouco mais lenta, então esse parte de 25%, porque
começaria ali no segundo semestre de julho de 2020, na verdade deveria ser 50% se fosse o ano inteiro, chegando a 100% no quinto ano de operação. Bom, quando a gente olha a receita, a relação se inverte um pouco entre os serviços regionais expressos. O serviço expresso entre Rio e São Paulo é o serviço que gera maior volume de receitas, considerando ali as tarifas que estão na tabela à direita. Dessas tarifas, a única tarifa que é vinculante no projeto é a tarifa de Rio e São Paulo em classe econômica, ou seja, 49 centavos por quilômetro, que, com traçado calculado, daria em torno de R$200. As demais tarifas que foram utilizadas são para fins de modalidade financeira, mas, como adiantado pelo Roberto, haverá liberdade tarifária para elas. O pagamento do concessionário ao poder concedente por trem quilômetro equivalente terá uma curva de crescimento gradual correspondente a esses valores que aí estão apresentados. Então, começando no primeiro ano de operação integral do sistema a 20%, com 20% do valor total, do valor cheio de R$66,12 por trem quilômetro, o que equivale a R$13,22 por trem quilômetro. Desculpa. Esses valores crescem segundo essa tabela apresentada, chegando no nono ano de operação com 100% do total, ou seja, os R$66,12. Esse gráfico mostra a evolução do pagamento da outorga que será feita pelo concessionário ao poder concedente, com destaque nesse retângulo vermelho para esse período em que há o crescimento gradual do valor pago por outorga por trem quilômetro equivalente. Por fim, os resultados do projeto são aqui de acionista, taxa de retorno do projeto, taxa de retorno do projeto de 6,32% ao ano, a taxa de retorno para o acionista de 12,9% ao ano, correspondente também com um arrendamento por trem quilômetro equivalente a R$66,12, o que gerará, em termos de valor presente descontados a taxa de 6,32%, que é a taxa de retorno do projeto, para o poder concedente, para o Estado, total de R$27 bilhões e 623 bilhões de reais. Bom, é isso que eu tenho para apresentar. Muito obrigado.